Bom dia, galera. Compensa essa semana passada atrás, essa semana tô adiantando, tá devagar a coisa caminha, né? Mas vamos lá. Essa semana nós vamos tratar sobre este texto aqui, Dom João VI no Brasil, tá bom? Eu tenho acesso aí à introdução e ao primeiro capítulo, tá? Que é a situação internacional de Portugal e a partida propriamente dita para o Brasil. Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre essa situação internacional de Portugal, tá bom? Com relação a ela, o que nós podemos elencar de importante, tá? Depois eu vou enviar para vocês, né, que eu fiz que nem o texto da aula passada, e como eu tinha acesso, eu preferi fazer no próprio texto, né? Vou mandar para vocês, tá bom? Todo o texto, mas eu queria deixar claro que eu vou tratar de uma forma mais geral, porque o autor, que é o Oliveira Lima, que é um autor importante, ele se utiliza muito dos detalhes, tá? Ele vai realmente assim escrever a história de Portugal dessa situação. Então ele vai citar o nome da galera que estava vivendo naquele momento, quem eram os principais atores, mas como é uma coisa distante da gente, né, que não afeta diretamente certos nomes, não afetam diretamente a história do Brasil, a gente não viu isso nem na escola, tá? Então eu vou tentar ficar um pouco mais na parte assim que nos afeta e não entrar tanto assim na seara de nomes e regiões, tá? Que eu acho que isso deixa um pouco desgastante, tudo bem? Aí, se vocês tiverem interesse, eu coloquei algumas coisas que eu achei que era importante aqui no decorrer do texto, aí vocês veem depois, tá? Mas fiquem à vontade. Então, quando a gente está chegando aí final do 17, início do 18, a gente tem uma Portugal mal das pernas, tá? Uma Portugal que estava meio que sem dirigente, né? Porque a rainha Dona Maria tinha uma doença que já durava um tempo e estava ficando louca por conta disso. E o príncipe regente, no caso, Dom João VI, ele era uma boa pessoa, né? Ele tinha uma boa índole, ele buscava fazer o que era melhor para Portugal, mas ele não era uma pessoa enérgica, ele não era pulso firme. Então isso meio que deixava tanto as pessoas ao redor dele quanto o país meio instável sentimentalmente, vamos dizer assim, porque na questão econômica já não estava tão bem, tá? Então, a gente tem essa situação aí meio o que que a gente faz, para que lado a gente corre, e estoura a Revolução Francesa, tá? A gente tem aí a Revolução Francesa querendo se livrar das monarquias que existiam na Europa, e Portugal, por ser uma monarquia e católica, né, porque a gente sabe que a maioria das monarquias da Europa eram católicas, se sente conduído pela situação ali dos dirigentes da França, tem toda essa situação, mas e aí o que eles começam a tentar fazer? Tentar brecar essas ideias novas que estavam vindo da França, né? Porque senão aconteceria a mudança da organização política e eles não queriam isso. E o que ia acontecendo na França, né, a evolução da própria Revolução Francesa, que creio eu vocês devem ter visto com a Ana Beatriz, né, em Moderna, se não viram agora nesse semestre, vão ver no próximo, é, a própria evolução da Revolução Francesa levou a uma situação complicada para Portugal, tá bom? Então a gente tem que entender que aquela justificativa que se tinha de que foi por culpa de Napoleão que o rei de Portugal veio para cá, sim, foi por culpa de Napoleão. Só que toda a situação foi construída desde esse período do final do século XVII, tá? Com a Revolução Francesa. Porque com essa mudança de poder dentro da França e essa expansão dos ideais franceses, alguns países se protegiam,
né, para que não acontecesse aquilo no seu solo, e outros acabaram se aliando à França nesse momento, tá? Então vamos guardar essa informação aqui com a gente. Voltando para a situação de Portugal, nós temos que Portugal tinha alianças, tá? Tanto com a Inglaterra quanto com a Espanha, tá? A aliança com a Inglaterra já vinha de muito tempo, tá? Era uma aliança muito querida ali pelos conselheiros do rei, pelos ministros do rei, né? Em sua maioria. E eles cuidavam muito dessa aliança, né? Porque eles sabiam que a Inglaterra era um país importante em toda essa convergência, né? Ali da Europa. Deixa eu ver se tem alguma informação importante aqui que eu possa falar para vocês. Aí a gente tem, assim, algumas guerras também ali que complicam a situação de Portugal financeiramente, tá? Tudo por conta dessas alianças que tinham com a Inglaterra e a Espanha, tá? Por que que existia... Aqui, eu encontrei. As alianças entre a Inglaterra e a Espanha eram propriamente alianças dinásticas, entre as dinastias, tá? E era uma coisa assim, que vinha desde o tempo da Revolução de Avis, que foi lá em 1300, se eu não me engano. 1300 e alguma coisa, tá? Então era uma coisa bem antiga. Já com a Espanha, se teve essa nova aliança, né, quando se teve a ascensão dos Bourbons ao reinado da Espanha. Porque antes, quando a dinastia austríaca tomava conta ali da Espanha, não tinha muito papo entre eles, porque a galera ali da Espanha sempre queria reanexar Portugal, porque lembrando, lá na formação dos estados da União da Península Ibérica, a gente tem que Portugal era parte da Espanha, né? Então sempre ficou aquela rusga de que a Espanha queria o terreno de Portugal de volta, né? Mas Portugal foi sempre crescendo cada vez mais, tornando cada vez mais autossuficiente, isso não acontecia. Então, aí a gente teve aquele período da União Ibérica, né, no século XVII, fim da União Ibérica, e aí ficou essa rusga até que os Bourbons ascenderam ao poder na Espanha e voltou-se a ter uma aliança ali entre Portugal e Espanha, tá? Que também estava ligado aí um pouco a alianças dinásticas, né? Tanto que na página 24 o autor fala assim: aliança dinástica significava então, sem sombra quase de dúvidas, aliança política, tá bom? E aí a gente vê também que por mais que existissem essas alianças, o próprio autor já afirma que era uma suposta amizade espanhola e uma disfarçada proteção britânica. Por quê? Vamos imaginar, assim, conforme eu li o texto, eu fiz um pouco esse quadro na minha mente. Uma mesa onde a gente tem a Inglaterra, a Espanha, a França e Portugal, tá? E cada um, né, simbolizado por símbolos que lembram, né, a sua, a sua nação, mas Portugal é uma criança perante os outros três, porque ele foi ficando tão empobrecido que ele era mais jogado entre os três, né, e era utilizado pelos outros três do que qualquer outra coisa, e não tinha muita voz presente. E ainda mais com um príncipe regente que também não tinha pulso firme, a coisa só ia desgringolando. Então, a Inglaterra se utilizava, né, dessa aliança para benefício próprio, obviamente, né, e construía todo um aparato ali para se utilizar do comércio, entre outras coisas. E a Espanha, por mais que essa mudança de dinastia tenha ajudado a voltar as relações com Portugal, no fundo, era uma volta que, mesmo assim, ainda tinha o mesmo objetivo, fazer a reanexação de Portugal à Espanha, tá? Então, não mudava muita coisa no fim das contas.
E isso era a situação de Portugal logo aí no começo da Revolução Francesa, tá? Conforme a Revolução Francesa foi se desenvolvendo, chegou num ponto, ele fala que qual que foi o evento, né? Mas como é uma coisa muito específica, acabou que eu meio que deixei passar, tá? Mas é só entender que por um motivo a Espanha abriu mão dessa aliança com Portugal e se juntou à França. Então nós temos aí agora então dois grupos, tá? A gente tem o grupo Inglaterra e Portugal, Espanha e França, tá? E no decorrer desses anos entre 1792 e 1808, né? A gente tem aí sucessivas questões de paz e busca pelo poder entre esses dois lados. Tá? Ele vai tratando sobre isso, citando nomes, que não sei quem, não sei qual diplomata português foi tentar resolver a situação na França e não deu certo, aí ele voltou e que não sei o que tem. Ele vai descrevendo, né, todas as situações e a Espanha do lado da França. E isso foi, é, de certa maneira, era um tiro no pé de Portugal, porque a Espanha meio que era a comporta para que ninguém atacasse Portugal, e um tiro no pé da própria Espanha, que mais para frente ela vai perceber a burrice que foi ela ter se entregado de bandeja para a França quando Napoleão chega, tá? Então, durante a época da Revolução Francesa, a gente vê tudo isso acontecendo, né? Essa busca de poder de ambos os lados. Portugal tentando manter suas posses e não conseguindo, buscando a ajuda da Inglaterra, tentando ser bonzinho com a França e a coisa não desenrola. Portugal vai perdendo território tanto aqui nas colônias quanto na Europa, e isso vai ficando uma situação complicada. Até que Napoleão chega ao poder, tá? Quando Napoleão chega ao poder, aí a gente tem toda essa situação agravada pelas vontades desse imperador, né? Porque ele até fala que, é um pouco por isso também que eu não estou seguindo o texto, tá? Porque ele começa falando uma coisa, aí ele vai falar de novo só lá mais pro fim. Ele fala mais aqui no fim, que, aqui ó, na página 36. Ao sentar-se no trono, Bonaparte sonhou com a ressurreição de uma Roma imperial, núcleo e centro de uma porção de estados tributários governados no mesmo espírito, sob as mesmas leis e por príncipes da mesma casa, gravitando como satélites em volta da França. Então, o tempo inteirinho, os objetivos de Napoleão eram esses: era sempre fazer com que a França crescesse, se expandisse e tudo fosse construído em volta das vontades ali da França, tá? Então, cada ação que ele tomava era buscando, tendo como objetivo isso, tá? Ele vai falar um pouco, então, sobre a relação de Napoleão com os irmãos, tá? Porque essa coisa de serem governados pela mesma casa, a solução que ele encontrava era dar o poder para os irmãos dele, tá? Aí ele vai falar que a relação deles era conturbada, tal. Vai falar um pouco sobre isso na página 36 também, tá? E aí tinha outros ministros também ali que estavam tentando se aproveitar, tá bom? A Espanha tentou nesse momento, de certa maneira, também fazer o seu pezinho de meia, mas percebeu que Napoleão estava querendo passar a perna neles, no fim das contas, tá? Então, essa expansão era somente para agradar Napoleão. Em nenhum momento ele pensou de devolver o que a Espanha tinha feito para ele. E conforme ele ia tomando o controle da Europa e ia realizando, por conta disso, o bloqueio continental, né? Porque por mais que tenha-se uma data do bloqueio continental antes, né?
conforme ele ia expandindo, ele meio que já ia cerceando a Europa para cumprir as suas vontades. Então, a Inglaterra, que era, por estar industrializada, né, por causa da Revolução Industrial, a Inglaterra já não conseguia mais entrar na Europa, porque por mais que ele não tenha feito o bloqueio continental, a entrada de pessoas ligadas a Napoleão meio que dava uma brecada já. E isso foi causando muitos problemas na economia inglesa, né? E até a Revolução Industrial Inglesa foi foco de olho gordo do Napoleão. Ele também achava que ele tinha direito àquilo. Por isso que ele também focou nessa situação de querer acabar com a Inglaterra, tá? Porque como França e Inglaterra tem livros, né, de história sobre essa rixa antiga, né? Essa rixa permanecia na cabeça do Napoleão. Então, para ele, ele não teria paz enquanto a Inglaterra não estivesse destruída. Então, tudo era assim para sua expansão e soberania da França e para acabar com a Inglaterra, tá? Só que nessa situação toda, o que a gente tem em Portugal, então? A gente viu que foi sendo uma construção, né, dentro da história portuguesa, dessa situação de ser jogado de um lado para o outro, né? E chega nesse ponto de Napoleão, Portugal está tendo meio que uma posição tentando ser neutro, porque ele não queria que a aliança que ele tinha com a Inglaterra ficasse comprometida, porque ele sabia também que a Inglaterra, por mais que estivesse ficando sem dinheiro, ela tinha ainda muito poder, mas ao mesmo tempo ele estava cagando de medo do Napoleão que estava chegando. E como a Espanha não estava mais do seu lado, ele sabia que a partir do momento em que ele entrasse na Espanha, era muito fácil chegar até Portugal. E o Napoleão estava se utilizando da Espanha realmente, ele estava meio que provocando engodos nos reis da Espanha para ele tomar posse do território espanhol, mas também sem perder a amizade desses reis espanhóis. Então ele meio que estava armando algumas coisas para tentar conseguir isso. No fim, acaba que não dá muito certo. Ele coloca o irmão dele no poder, prende os. Não lembro agora se ele prende ou exila, né? Os reis da Espanha e para fazer aquilo que ele queria, né? Então ele estava cada vez mais perto de Portugal. Então Portugal estava ali meio numa neutralidade que estava cada dia mais insustentável, né? E quando vai chegando cada vez mais perto ali de Portugal, a Inglaterra percebe que ela também tem que tomar uma atitude, né, para não perder aquilo que Portugal garantia para ela. Então, vai lá dar uma cochichadinha no ouvido ali dos ministros do Dom João, que vão cochichar no Dom João, e aí por isso a corte é transferida aqui para o Brasil, tá bom? Como sugestão da Inglaterra. E querendo ou não, foi uma sacada de mestre isso, trazer a coroa portuguesa para cá. Porque enquanto a Espanha estava ficando sem uma monarquia que era realmente espanhola, Portugal estava transferindo o seu reinado para a colônia e não estava perdendo, né, vamos dizer assim, de certa maneira, o seu poder. Então continuava com a dinastia portuguesa ainda existindo. Então, foi realmente uma sacada de mestre deles, né? E é interessante que no início do texto, o autor vai falar muito que Dom João ficou maravilhado com a vinda aqui para o Brasil, né? E ele é o queridinho de muitos estudiosos da população daquela época, porque ele era muito bom para as pessoas, né? Ele se mostrava muito bom. E por que ele se sentia tão bem aqui? Porque ele estava longe dos perigos da Europa, né? Ele não precisava mais pensar naquilo. Então, ele estava se deliciando com as maravilhas do Brasil, tá? E nós temos a Carlota Joaquina causando também, né? Mas que tentou até falar que ele era louco para poder tomar o poder de Portugal, mas no fim, acho que meio com a lerdice do Dom João, ele consegue dominar essa esposa
colérica, tá? Então, a situação de Portugal era essa, galera. Era um país que estava ficando cada vez mais sem grana e que era o bode expiatório dos coleguinhas, mas que no fim acabou acertando ao ser transferido aqui para aqui para o Brasil, tá bom? Por hoje é isso. Um bom fim de semana, tá bom? E um bom descanso para vocês.